Olá, seja bem-vindo. E o tema de hoje vou falar sobre as dificuldades de aprendizagem, justamente para a gente identificar quais são essas dificuldades e ajudar as crianças, ou seja, o aprendiz educa nossos pequenos para terem uma excelência acadêmica, uma aprendizagem significativa da infância para a vida. Então, fique ligado e atento. Me acompanhe aí. Bom, antes de começar a falar sobre o tema dificuldade de aprendizagem, gostaria de saber se você conhece as dificuldades de alguma criança ou do seu filho, conteúdos de aprendizagem. Ou se ainda não percebeu essa dificuldade, mas recebeu algum relatório ou um bilhetinho do seu filho com um baixo rendimento escolar. E é justamente sobre os motivos dessas dificuldades que já há algum tempo eu venho analisando e tentando encontrar um método preventivo e reeducativo para ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento cognitivo e motor, de acordo com o que é esperado de fato para a sua idade escolar. E a partir dos meus conhecimentos adquiridos através das minhas formações profissionais, juntando com as minhas experiências como professora desde 2005, atuo na educação infantil e ensino fundamental 1 e mãe de 3 filhos, que venho alertar aos pais ou professores como se deve acompanhar e observar a criança através do seu comportamento, de modo que se possa atuar de forma preventiva ou reeducativa no processo de aprendizagem significativa. Bom, o que eu percebo? Que as angústias dos responsáveis em não saber como ajudar a criança que tem dificuldade de aprendizagem, principalmente os pais. E muitas vezes escutamos rotular as crianças com algum transtorno sem saber de fato se é esse o seu problema de aprendizagem. E por conta disso, fico pensando que seu filho tem algum transtorno? Ou será que o meu filho tem algum distúrbio? Essa é a questão. Bom, o objetivo de hoje é tentar compartilhar com vocês minhas experiências profissional e pessoal, como também meus conhecimentos adquiridos durante minhas especialidades de educação infantil e desenvolvimento e de psicomotricidade, para que você entenda a diferença entre dificuldade, distúrbio e transtorno, ok? Então, como é feito o diagnóstico da criança com dificuldade de aprendizagem, hein? Então, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, conhecido como MDS, tem como objetivo oferecer o quê? Uma base comum de investigação no neurodesenvolvimento da criança. E este manual norteia e dá parâmetros para os profissionais de interesse em desenvolver um tratamento adequado, geralmente em 6 meses. Okay? Então, uma parte desse manual fala o quê? Sobre os transtornos de desenvolvimento da criança em seus aspectos intelectuais, de comunicação, o aspecto autista, TDAH, aprendizagem motores, dentre outros. O objetivo do Aprendiz Educa é focar na excelência acadêmica, desde a primeira infância até a segunda, a que vou me delimitar nos transtornos específicos de aprendizagem. Combinado? Então, o que é de fato dificuldade de aprendizagem? Você tem alguma ideia? Esse transtorno ele está linkado com um prejuízo da leitura, na escrita e na matemática. E será a psicomotricidade, que é uma ciência que desenvolve a criança pelo seu sistema psicomotor, ou seja, avalia a criança pelo seu corpo e mente, que vai garantir o desenvolvimento da criança como um indivíduo completo sob 5 perspectivas. É isso mesmo. É através dela que iremos traçar uma rota de tratamento educativo ou reeducativo para a criança alcançar sua aprendizagem significativa e perdurável, porque é uma ciência que permite à criança construir uma base sólida e aprendizagem e desenvolvimento motor e cognitivo. Bom, juntando os 5 elementos básicos da psicomotricidade com as competências necessárias para concluir o ano escolar de acordo com o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o responsável educacional poderá atuar de forma eficaz nas dificuldades de aprendizagem da criança. Combinado? Então, mas antes de tudo isso, é preciso saber o quê? Identificar as causas de suas dificuldades de aprendizagem, dificuldades da criança. Ou seja, se elas são providas de interferências internas ou externas da criança. Vou explicar melhor sobre isso. Bom,
O ponto de partida para saber se as dificuldades de aprendizagem são oriundas de interferências internas ou externas, os pais e profissionais de educação devem perceber o quê? Perceber e identificar que o comportamento da criança está fora do padrão, ou seja, fora da idade de aprendizagem escolar, de acordo com as competências que elas devem adquirir dentro de uma escala favorável. Bom, por quê? Um diagnóstico precoce pode corrigir as dificuldades e até mesmo evitá-las se atuarem de forma preventiva. Então, quando a escola percebe que o rendimento do aluno não está de acordo com o esperado, o ideal é o quê? É marcar uma reunião com os pais para discutir como, em ambas as partes, como seja a escola e a família, podem ajudar no desenvolvimento da criança e juntos traçar ações para o acompanhamento escolar da criança de forma mais individualizada e de acordo com as necessidades do aprendiz. Então, assim, o professor, o que ele faz? Ele compartilha primeiro aos pais o seu ponto de vista profissional, que tem conhecimento sobre as competências esperadas para o ano escolar da criança, não é mesmo? E os pais relatam como é a criança no seu laço familiar e social fora da escola, como também seus hábitos e relacionamentos, ou até mesmo questões de saúde, isso mesmo. Então, quando as dificuldades de aprendizagem são oriundas do lado interno da criança, os pais devem procurar o quê? Um neuropediátrico, pois é um profissional da área de saúde autorizado de fato em fazer alguns exames específicos com imagens, ok? Então, quem já teve a experiência de levar a criança a algum especialista, a primeira ficha que se preenche é justamente a anamnese dela, não é? Ou seja, onde se registra o histórico da criança desde o pré-natal até o momento atual. Então, justamente para entender esse processo onde ela está e o motivo de suas dificuldades, a partir justamente das informações da sua história de vida. Por quê? Para que se possa traçar um tratamento adequado à criança e ajudá-lo no seu processo de desenvolvimento de forma adequada às suas necessidades, ok? Então, voltando a falar sobre os 3 pontos de prejuízo nas dificuldades de aprendizagem, que são leitura, escrita e matemática. Quando se fala sobre prejuízo na leitura, de acordo com o DSM-5, entende-se o quê? Que a criança possa ser disléxica, exatamente. Mas o que é isso? Falta na criança prejuízo na leitura, ou seja, ela não tem fluência de leitura e, consequentemente, faz com que ela tenha dificuldade de compreensão. Exatamente. E esse diagnóstico, ele é feito por um profissional da saúde, ou seja, por um neuropediatra, pois é quem capacita, é quem está capacitado e autorizado a fazer o laudo médico. E é justamente a partir desse laudo que os pais devem entregar à escola para que os professores possam tomar medidas diferenciadas de avaliação e estratégias de ensino com este aluno, ok? Com esta criança. Então, quando se fala sobre prejuízo na escrita e expressão escrita, quer dizer o quê? Que o aluno está com desortografia, ou seja, a criança tem dificuldade na soletração, por lhe faltar precisão na ortografia. Consequentemente, terá o quê? Dificuldade na pontuação e na compreensão da gramática. Então, a criança ela não terá clareza e organização da expressão escrita. É simples. Por isso, é importantíssimo o profissional da educação ter o conhecimento das técnicas de leitura, de escrita, para além de identificar essas dificuldades da criança, poder ajudar o aluno de forma clara e simples. Então, quando se fala em prejuízo já na matemática, o que deve observar? Que a criança não consegue memorizar cálculo operatório, não tem o raciocínio lógico matemático adequado, então denominam esse problema de descalculia. E como eu falei no início do vídeo, essa dificuldade pode ser de origem de interferência interna da criança. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a inteligência da criança ela é preservada, mas o seu desenvolvimento de aprendizagem é comprometido por alguma disfunção neurobiológica. Os sintomas são falhas na aquisição da linguagem, no processamento da fonética, de armazenamento das informações, tem falhas na questão de memória, do raciocínio, das informações de linguagem. Então, a partir do diagnóstico médico, o profissional vai atuar e olhar a criança para os seus fatores internos, ok? Então, quando as interferências são oriundas do lado externo da criança, isso quer dizer
que a criança está com algum problema no sentido emocional ou ambiental. Por isso, é muito importante saber como está a relação familiar e até mesmo escolar entre os colegas, sua vida social. Então, como também pode ser algum problema de ensino, a metodologia escolar, por exemplo, isso também acontece. Tá? Então, o objetivo do Aprendiz Educa é justamente observar a criança no ambiente educacional, seja a criança com dificuldade de aprendizagem, com interferências internas ou externas. Então, qual é a diferença entre essas interferências no desenvolvimento da criança? Então, o primeiro passo é perceber se a criança se comporta de uma maneira diferente das outras da mesma idade, ok? O segundo passo, a escola e os responsáveis da criança devem ter uma reunião para, em conjunto, identificar de onde estão vindo as interferências na aprendizagem da criança. É de forma interna ou externa? E o terceiro passo são os indícios. Se os indícios forem de uma interferência interna, os pais devem providenciar uma consulta com o neuropediatra ou neuropsiquiatra para que consigam um laudo médico depois de alguns exames de imagem que comprove algum distúrbio ou comorbidade no aluno. Caso o professor, por isso o professor vai conduzir a criança no seu ensino, aprendizagem, de acordo com as suas necessidades. Agora, se for interferência do lado externo, não precisa de laudo médico, mas mesmo assim o professor irá atuar de acordo com as suas necessidades, aplicando algumas atividades diversificadas, tá? Então, dá para dizer que existem duas maneiras de atuação no Aprendiz Educa, educando ou reeducando, né? Então, educando seria como? Me engasguei aqui com essa língua. Então, educando seria como? Educar é preparar a criança para um desenvolvimento adequado, ou seja, fazer com que a criança seja capaz de adquirir todas as competências do seu ano escolar conforme o esperado. E o responsável da criança, seja ele professor, pais, vai se antecipar aplicando práticas psicomotoras educacionais para evitar possíveis problemas de aprendizagem, ok? Para isso, é preciso saber o quê? Quais são os pré-requisitos que a criança precisa saber para adquirir as competências necessárias, para saber quais serão as atividades que o aluno precisará fazer para que ele tenha uma aprendizagem significativa. E é justamente primeiro conhecer o destino final, não é mesmo? Para saber como vai traçar sua rota de aprendizagem, é assim que se funciona. Quando a criança tem alguma deficiência ou um transtorno, o professor tem que saber o quê? Como atuar de forma individualizada por conta de suas necessidades. E para que a criança tenha um desenvolvimento com todos os seus direitos e deveres, como diz o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mesmo? Então, as dificuldades de aprendizagem da criança afetam entre 5% e 7% da população brasileira, você sabia disso? E quando eu falei que os profissionais sempre começam o tratamento a partir de uma anamnésia, é porque se faz necessário o especialista profissional, ele precisa conhecer a criança desde lá do pré-natal, onde foi, como ocorreu a gestação, todas essas informações são importantíssimas, desde lá do perinatal e o pós-natal também, ok? Então, sobre a diferença entre dificuldade e distúrbio de aprendizagem, a primeira opção quer dizer o quê? Que a causa dessa dificuldade é um fator externo, então pode ser oriundo tanto de um problema socioeconômico ou por algum problema pedagógico ou emocional. Enquanto um distúrbio ele é causado por um fator interno, que causa uma desordem neurobiológica que influencia na capacidade do cérebro de processar com eficiência as informações verbais e não verbais. Então, sobre o prejuízo, lá na matemática, quer dizer que a criança tem dificuldade, sim, de fazer interpretação de texto, porque a criança não consegue compreender a lógica da multiplicação, divisão e subtração. Então, como se deve fazer a avaliação no decorrer do ano escolar? É muito comum a escola oferecer 3 relatórios anuais em períodos trimestrais, não é mesmo? Então é por isso que o Aprendiz Educa vai atuar com práticas psicomotoras educacionais em 3 meses. Esse
é um período mínimo que a escola avalia o aluno dentro das competências acadêmicas. E essas avaliações periódicas são para perceber como está a evolução do aluno no ano escolar. Se a criança tiver alguma dificuldade, ou seja, estiver abaixo das expectativas, o professor terá tempo para atuar em parceria com os pais, medidas que levarão o aluno a alcançar uma excelência acadêmica, um desempenho escolar. O MSD diz que a intervenção médica para um tratamento a partir de um diagnóstico e com um laudo médico necessita de quê? De um período de 6 meses para acompanhar a criança no seu desempenho, que é um processo que envolve, primeiramente, um laço afetivo da criança com um novo profissional, não é mesmo? E aqui eu considero o quê? Considero um acompanhamento de 3 meses. Por quê? Porque as pessoas envolvidas no processo educativo ou reeducativo da criança pressupõem que já tem um laço afetivo com ela, já que me refiro aos responsáveis do aprendiz. Então, assim, qual seria a diferença entre identificar e diagnosticar a dificuldade de aprendizagem? O papel do professor é de identificar onde a criança está tendo a dificuldade de aprendizagem durante as atividades propostas. Para quê? Para desenvolver suas habilidades. A partir dessa identificação, o professor vai criar o quê? Recursos diversificados para que a criança consiga desenvolver a atividade proposta para diagnosticar como foi o processo de raciocínio da criança durante o conteúdo abordado. Por isso, a importância do profissional de educação conhecer as inteligências do aluno. Segundo os estudiosos, diz que todo ser humano tem entre 8 e 10 inteligências. Gardner, que é o criador, né, dessa filosofia, dessa ideia, o criador das inteligências múltiplas, ele aborda o quê? Ele aborda essa importância no ensino-aprendizagem, não é mesmo? Então, por exemplo, tem um novo tema que está sendo abordado em sala de aula. Então, como o professor vai desenvolver a linguagem do aluno? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o professor já sabe quais são as competências que seu aluno deve alcançar. E este, por sua vez, vai desenvolver o quê? A atividade proposta pelo professor de acordo com as suas inteligências mais desenvolvidas. Então, para começar, o ideal é fazer o quê? Primeiramente, uma avaliação diagnóstica. E o que seria isso? É o momento em que o professor lança um novo conteúdo a partir de uma história, imagens, um documentário, para lançar um novo tema de estudo. E esse momento é oportuno para o professor fazer uma avaliação diagnóstica, para entender quais são os conhecimentos prévios que as crianças têm. E a partir das informações colhidas e dos interesses dos alunos, é por onde o professor irá traçar caminho de ensino para desenvolver a aprendizagem significativa na criança. Então, essa estratégia de ensino é a ideal, mas pouquíssimas instituições de ensino têm essa abordagem, porque envolve uma equipe interdisciplinar, ou seja, envolve todos os professores da mesma turma nesse processo de desenvolver o mesmo tema a cada pessoa envolvida e agregar seus conhecimentos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, logo, o que se conclui é que tanto o professor quanto o aluno, ambos têm algo de valor a acrescentar no ensino, pois são informações vividas, orientadas dentro de um currículo que, unidos em um campo de aprendizagem, se torna muito maior do que se fosse uma aprendizagem unificada. E a ideia do coletivo, do grupo, da discussão sobre um tema é muito mais enriquecedor que um ensino direto e tradicional, não é mesmo? Agora, durante esse processo, o professor percebeu que a criança não conseguiu compreender o tema abordado. Esse profissional deverá o quê? Colher evidências que justifiquem as suas dificuldades para compartilhar com seus responsáveis em uma reunião, porque desta forma ambos os lados devem traçar ações, tem que ter uma parceria, ações em parceria para o desenvolvimento adequado às necessidades da criança, do aprendiz. Então, assim, a criança com dislexia, ela fica prejudicada no seu processamento fonológico. Então, o que os pais e os professores precisam estar atentos? Primeiramente, eles precisam estar atentos no tempo de atenção que a criança tem, um momento que precisa de fato de concentração para uma atividade. E quais são os primeiros sinais que a criança apresenta? Falta de atenção, memória e organização. Então, é nesse ponto que as práticas psicomotoras educacionais
vão atuar no sistema psicomotor da criança para que ela tenha um excelente desempenho acadêmico. Mas o que seria consciência fonológica? É uma habilidade que a pessoa tem em identificar, por exemplo, rima, aliteração. Por isso está ligado diretamente ao progresso da aquisição da leitura e da escrita, que são exigidos no começo do ensino fundamental 1, ou seja, nos anos iniciais da segunda infância. A consciência fonológica é um processo que tem que desenvolver na criança para ela ser capaz de perceber semelhanças sonoras no início ou no final das palavras, fazendo essa relação entre os grafemas e os fonemas. E a criança disléxica, ela não tem uma leitura fluente. Por exemplo, uma frase onde ela deveria ler "a menina brinca com seus amigos", a criança disléxica lê a frase de forma silábica, ou seja, "a menina brinca com seus..." Então, essa forma quebrada de leitura, ou seja, do significado das palavras, faz com que ela perca o sentido da frase, interferindo consequentemente na sua compreensão da leitura. Por isso, a importância do desenvolver na memória pelo reconhecimento visoespacial, pelo reconhecimento fonológico, para fazer com que a criança aprenda a codificar e decodificar as palavras. Então, é um processo de ensino diversificado com a criança para que ela comece a associar as imagens às palavras, através de um trabalho que desenvolve a memória visual e espacial. Bom, resumindo, o que seria dislexia? Dis é o que? Disgrafia. Dis significa distúrbio, não é? E lexia, a palavra que vem do léxico, ou seja, criança dislexa é aquela pessoa que tem um distúrbio biológico no campo lexical das palavras. Então, temos 2 pontos para serem desenvolvidos: a consciência fonológica, que é quando a criança consegue fazer a conversão do grafema para o fonema, e o lexical da palavra, que é o reconhecimento visual dela, da palavra. Então, para a criança ser um leitor fluente, ela precisa de quê? Associar a imagem com a palavra, por exemplo. Desenvolver um trabalho a partir do conhecimento da criança, ou seja, o professor deve fazer um levantamento das palavras que a criança já conhece. E a partir disso, ela vai apresentar aos alunos as palavras em 2 maneiras: de forma visual, para despertar o grafema da palavra, e a forma visual, para despertar a memória espacial. E desta forma a criança vai começar a fazer associações dessas novas informações com os seus conhecimentos já adquiridos, ok? Então, um exemplo que justifica esse potencial da memória de uma pessoa é o quê? É fazê-la ler um texto escrito por números e letras. Então, quando uma pessoa consegue ler um texto desta forma, significa que sua memória visual é espacial. Memória visual e espacial estão bem desenvolvidos. Alguém já viu esse texto? Vou ver se eu consigo anexar aqui. É um texto interessante. Visualmente, você olha aqui, é um texto escrito de fato com letras e números misturados, mas você consegue ler o texto direitinho, captar o significado, a informação. Então, exatamente, precisa estar bem desenvolvidos, e para isso, qual seria a consequência? A sua atenção está adequada, a atenção da criança deve estar adequada para interpretar o significado do texto. Então, é muito forte essa questão da representação das letras e dos símbolos nesse texto. Então, uma pessoa disléxica, ela distorce o significado que ela está lendo. Exatamente, então ela não conseguiria ler um texto desse, tá? O caminho fonológico é uma maneira inicial de fazer a criança começar a decodificar o som através das letras, ok? Então, qual é a diferença, então, entre atraso na aquisição da linguagem e dificuldade da linguagem, hein? Alguém consegue dar um exemplo? Bom, meu filho tem atraso na aquisição da linguagem. E o que isso quer dizer? É quando a criança demora a falar. Então, ela possui o quê? Uma defasagem no seu desenvolvimento do vocabulário. E muitas das vezes, esse problema está associado com a interferências externas, como um ambiente pouco estimulado,
ou uma falta de uma relação social. Então, quando a criança apresenta troca de fonemas, ela tem um distúrbio de comunicação, ou seja, um distúrbio fonológico que precisa ser tratado com um profissional fonoaudiólogo. Então, os pontos que precisam ser abordados em crianças que têm dislexia, quais são? Ela apresenta o quê? A alteração no processamento fonológico. Ela tem o quê? Uma leitura silábica não segmentada. Ela tem um histórico de atraso na fala. Ela tem dificuldade de compreensão na leitura. Ela tem erros ortográficos persistentes, como letras espelhadas. No início da alfabetização, é comum a criança confundir o número 3 com a letra E. Mas dentro de uma palavra, a criança deve começar a entender o que é letra e número. Por isso, a necessidade de sistematizar o processo de leitura. Tem um filme chamado Como Estrelas na Terra. É um filme que mostra um professor jovem observando o comportamento diferenciado de uma criança dentro de sua turma. Então, o que ele faz? Ele acaba visitando os pais dessa criança para entender sua realidade de vida e, a partir das informações colhidas, ele começa a fazer um trabalho diferenciado com a turma sem que esta criança fique em evidência. No entanto, a criança percebe que ela está sendo acolhida no método de abordagem do professor, que a faz se interessar pelos estudos. É lindo o filme. E o interessante disso tudo é que os pais não conheciam suas dificuldades de aprendizagem, pensando que o filho nunca iria conseguir aprender os conteúdos da escola com os colegas da turma. O professor explicou aos pais que a criança era muito inteligente, ou seja, ela tinha seu cognitivo bem desenvolvido, mas que precisava desenvolver seu lado motor para orientá-lo na leitura e na escrita, porque a criança tinha dificuldade de decodificar as letras e, consequentemente, perceber o sentido fonológico e sua compreensão de leitura. Então, para os pais entenderem o distúrbio que o filho tinha, ele exemplificou pedindo para o pai ler as instruções de um jogo que estava na caixa de brinquedo escrito em chinês. E o pai logo disse que era impossível, já que ele não sabia ler essa língua. Agora, falando um pouco sobre disgrafia, o que quer dizer isso? A criança com disgrafia, ela tem prejuízo na grafia, de fato. Por quê? Porque ela começa a cometer erros ortográficos, não é mesmo? Na sua escrita. Então, o hábito da leitura, o que acontece? Permite a memorização das palavras, exatamente. Então, no início é bom você ler, o adulto lê a história para a criança e acompanhar, fazer a leitura e mostrar com o dedinho para a criança começar a associar, ter a memória visual, associar a fala, o som que ela escuta com as letras, tá? Na leitura ali da história. Então, no início é esse processo, tá? Então, começa a gravar, ter essa memória visual da ortografia e principalmente nas regras gramaticais. Então, isso facilita esse processo de ortografia, esse processo das regras gramaticais. Então, a desortografia, ela é consequência de quem tem dificuldade de leitura. Logo, esse prejuízo faz parte também da pessoa com dislexia. E um exercício muito bom para fazer é pedir para a criança ler os diversos cartazes para ela encontrar na rua, porque são fontes de escrita diferentes. E para que a criança perceba como a mesma palavra pode ser representada de forma diferente. Ou seja, é uma iniciação para a percepção da escrita cursiva também. E sabemos que no início da alfabetização é muito comum as crianças trocarem as letras por representações múltiplas, como macarrão com um R, trocar C cedilha com C, qual outra? Agora não está vindo a memória não. Mas essa troca de letra é muito comum. E a importância da prática da leitura para que a criança ela memorize a escrita essa prática, por essa memória visual, sempre associando o grafema com o fonema. Por isso a importância da leitura, tá? Então, muitas vezes quando se tem ditado, a criança ela escreveu o que a professora fala, não é? Já percebeu isso? A criança escreve o que a pessoa fala. Ela ela escreve de acordo com o que ela escuta.
como é que é isso? Mas não é bem assim, não. Nesse momento, a criança, ela tem o quê? Ela tem que ter já a memória visual da palavra, das letras, não é? Justamente para ela saber representar na ortografia, fazer essa associação do fonema com a grafema, tá? Que é diferente, né? Então, pode ocorrer também omissões de letras, ou seja, a criança não percebe sonoramente todas as letras do fonema, então ela escreve comendo algumas delas, né? E tem a desortografia de junção de palavras. A criança não percebe a marcação das palavras dentro de uma frase, como se fosse um segmento único. Isso é muito comum quando aprendemos um novo idioma, não é mesmo? Mas para a língua materna isso não seria frequente, tá? Então a criança, a língua materna, já tem que estar consciente de todos os fonemas. Então, de forma geral, os responsáveis devem estar sempre observando a intensidade dessas trocas ortográficas, ok? Fica a dica. Tem a questão dos fonemas surdos e sonoros, a troca do TD, VF, VF, né? Por isso é que o professor tem que estar atento à intensidade dessas trocas, como também o feeling, de saber se a criança está com distúrbio ou dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque tudo sai do padrão, é um indicador que se deve procurar um profissional de saúde para analisar o grau e os motivos das supostas dificuldades de aprendizagem ou interferência interna da criança. Então, outro ponto importante é ficar atento ao lado emocional da criança, porque ela pode se retrair de acordo com como lhe é abordado esses erros ortográficos, ou porque ela acaba tendo uma sobrecarga de estudo. E o papel do Aprendiz Educa é justamente aliviar essa carga de estudo, criando estratégias para facilitar essa rota, essa trajetória educacional com a ajuda da família na sua rotina escolar. Então, se você gostou do tema de hoje ou ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário para que possamos abordar nos vídeos o que você precisa saber sobre as dificuldades de aprendizagem e como são as práticas psicomotoras educacionais para a criança de primeira e segunda infância. Ok? Combinado? Tá lá. Até logo. Te vejo amanhã.